Boa noite, eu acho que já está ao vivo. Vou esperar aqui o professor Cleiton entrar, enquanto eu vou separando aqui alguns materiais. Boa noite. Aguardando aqui então, para a gente começar. Boa noite, Vitor. Bem-vindo. Vamos conversar, cantar, cantarolar, né? Nessa sexta-feira. Você está me ouvindo bem, Vitor? Dá um oi aí nos comentários para saber se está tudo certinho. Hoje, dia 8 de maio. Esperando aqui o professor Cleiton entrar. Boa noite, Michele. Tudo bem? As crianças estão aí assistindo? Estou aguardando aqui, então, o Instagram aceitar aqui o professor. Ele tá... O Instagram tá um pouco lento aqui para mim. Ué, tá escrito que não pode participar? Deixa eu ver como que eu faço para colocar o professor Cleiton de uma outra maneira aqui. Aqui, vamos ver. Adicionar. Professor Cleiton. Aguardando, aguardando. E aí, gente, vocês estão fazendo? Já jantaram? Estão tranquilos? Ah, entrou. Boa noite. Boa noite. Eu Tudo tava vendo que bem? ele tava indo, não sei o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu aqui no Instagram. É novo para mim, então estamos aprendendo aqui, né? E o senhor já jantou? Tá Já, tranquilo? Ai, que tranquilo. bom. Nossa, eu tenho só que tentar não chutar o meu pedestal aqui. Então eu também fiz uma gambiarra aqui que eu vou falar para o senhor, viu? Eita, gente, eu vou tentar fixar um comentário aqui. Vamos ver se do tema de hoje, né? Aula de música para homeschoolers. Vamos ver se vai ficar. Acho que ficou. Fixar comentário. Bom, uma hora aparece. Então, tudo certo? Vamos ver aqui como é que tá a câmera. Ok, pessoal? Estão ouvindo bem? Ok. Então, hoje a gente fez uma palhinha hoje à tarde, né, professor? Com um ensaio, com um teste, né? Mas não ficou muito legal por causa da conexão mesmo de cantar junto, né? E hoje a gente vai conversar e conforme a gente for assim, dando a direção aqui da conversa, alguém tiver uma pergunta também, né? Eu ainda estou me organizando aqui, tá, gente? Vocês desculpem, tá? Mas vem aqui, Gi, dá um oi pro professor Cleiton. Giovana quer dar um oi. Tudo bem, Oi, tudo professor? bem? Quanto tempo, hein? Bem. Tá com saudade das aulas, né? Ai, Eu também. gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Como que funciona a nossa aula, o projeto. E hoje eu ganhei uma lupa da minha avó e do meu avô. Os dois mimos, né? Então, é bom demais, né? Agora vai lá com o papai, que a mamãe vai conversar. Professor, você vê lá com o papai. Aqui, ó, pega a folha aqui. Mas ele tava bem aqui agora. O quê? Desculpa, gente, peraí. Aqui, ó, pronto. Achou. Beleza. Então, essa live, né, é para falar sobre o nosso projeto de música que aconteceu, né, esse primeiro semestre, né, de 2020. Na live com o professor Bruno, eu já expliquei mais ou menos, assim, como que surgiu, como funcionou. E eu acho que eu só esqueci de falar que também tinha as aulas de karatê, né, que já estavam acontecendo, né, que beneficiavam algumas famílias. E aí, numa conversa com minha amiga que está aqui, a Michelle, minha comadre, ela também, né, ficou super animada. A gente pensou ali nessa possibilidade de ter também outras aulas. E então, a gente pensou em juntar, né, nesse mesmo dia,
E deu super certo, graças a Deus, né? E aí os voluntários apareceram, tanto o professor Bruno de Artes como o professor Cleiton e o Pedro, né, que estava com a gente no começo, né, e agora está com outro projeto, né? É muito legal, que eu estou acompanhando também lá no YouTube, no Face, que ele está colocando, é musicação, se eu não me engano, né? Tá bem Isso. bacana, assim, musicalização para criança e tudo, né? Então, assim, para a gente começar, assim, uma apresentação, né? Bem rápida, assim. Se o senhor quiser começar, pode falar. Tá. Bom, então, eu sou o Cleiton e eu sou formado, né? Eu tenho licenciatura em música, então eu fiz um curso que é voltado para educação musical, né? Eu fiz esse curso aqui em Piracicaba. Eu sou natural aqui de Piracicaba, né? Nasci aqui e me formei aqui na Unimed, né? Logo que saí da escola, eu já entrei direto na faculdade, assim. Foi no ano seguinte, né? E quando eu entrei na faculdade, dar aula de música para criança, assim, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim, na vida, né? E, e olha só que interessante que aconteceu, né? Que eu acho que eu estava já no segundo ou no terceiro ano do curso, e aí eu fui atrás de trabalho, né? Eu falei, bom, já que eu estou estudando educação musical, vou atrás de trabalho em escola, né? E aí eu enviei alguns currículos e a escola que me chamou foi o Lar Escola, que é uma escola católica aqui em Piracicaba, que é uma escola que é de uma congregação religiosa franciscana, né? São as Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. E foi muito interessante porque eu fui fazer a entrevista zero experiência em aula de música para criança, né? Eu tinha experiência com ensino de instrumento, aula particular de violão, guitarra, né? Para pessoas mais velhas, assim, né? Até pessoas adultos, principalmente, né? Que vinham fazer aula de violão. Mas o trabalho com musicalização, para mim, era uma teoria. Assim, eu vi na faculdade, mas não tinha pretensão de trabalhar com isso. Mas aí eu fui lá, fiz a entrevista e aí me chamaram, né? Eu me preparei para a entrevista, né? Então, e aí me chamaram e eu não esqueço disso porque uma das pessoas lá da coordenação da escola me disse que um dos motivos por eu ter sido contratado é pelo fato de ser homem. Olha só que interessante. Porque na Nossa, escola só tinha professoras mulheres, né? Só tinha professoras e, e muitas das crianças não tinham o pai, né? Sobretudo de alguns projetos sociais, então elas acreditavam que faltava muito na vida das crianças esse contato com uma figura masculina, né? E de fato isso foi muito interessante porque alguns alunos realmente tinham ou alguns muita dificuldade comigo por conta disso, e alguns outros tinham muito apego comigo também por conta disso, né? E eu achei isso muito interessante. Aí também toda a experiência que eu ganhei, né, trabalhando com criança pequena, assim, né? Então, no Lar Escola eu trabalhava com crianças de 3 até idade aí de Fundamental um Fundamental... Primeiro, segundo ano do Fundamental, né? Que idade que é? Primeiro, segundo ano? Uns 6, 7, 8, até mais, até 10 anos tinha. E aí depois, posteriormente, eu fui trabalhar na Escola de Educação Infantil do Jardim Oriente, que é um bairro aqui perto de onde eu moro. E lá daí já foi mais assustadora assim a minha experiência a princípio, porque eu tive que dar aula para bebês de 6 meses. E aí para mim foi assim, nossa, eu nunca fiz isso e é muito estranho e tal, mas também o pessoal muito legal, as professoras foram me dando toques, né, explicando como é que funcionava e tudo mais. Então esse ano aí eu fiquei um ano
alguns meses e foi muito bom, foi uma experiência assim muito enriquecedora. Eu aprendi muita coisa nesses anos, né? E tive muitas experiências assim positivas com as crianças, né? No ensino da música. E aí posteriormente eu saí da escola porque eu passei no concurso público para trabalhar numa área que não é da música, não é da educação, né? E eu tô ainda nesse cargo, mas aí nesse ano surgiu então a oportunidade de me unir a esse projeto, né? Que tem dado certo, né? Eu acho que tem sido muito bom para todo mundo, para as crianças e para mim também está sendo ótimo. Então eu tive que correr atrás aí de me desenferrujar um pouco. E aí o Pedro foi de uma ajuda assim extraordinária. O Pedro estudou comigo, né? O Pedro fez faculdade comigo. É um grande amigo e me ajudou bastante. Então acho que é isso de apresentação. No mais eu toco violão, guitarra, canto, né? Estudei canto lírico um tempo. E atualmente eu faço parte de um grupo de canto gregoriano aqui na cidade de Piracicaba, que é um estilo é um gênero musical que eu gosto muito, aprecio muito. Acho que a gente vai falar mais um pouquinho sobre canto gregoriano depois, né? E que Uhum. é enriquecedor. E acho que E é isso que é mais. seria com o maestro Antônio Pessotti, né? Isso é com o Antônio Pessotti. O Antônio Pessotti foi meu professor de canto particular, fiz aula com ele. E ele é o regente e o coordenador do coral. O nome do coral é Escola Cantorum Sante Michele Arcangeli. E vocês também cantam em missa, né? O coral. Sim. A gente Uhum. faz apresentações, né, assim, como qualquer coral, né, em festivais, coisas assim, apresentações pedagógicas, né, que aí a gente tem a oportunidade de falar um pouco da história, do repertório, e a gente também canta na liturgia, né? A gente tem aqui as missas na catedral, todo quinto domingo a gente canta, ou cantava pelo menos quando estava tendo missa, né? Então a gente estava cantando, a gente faz essa participação na liturgia e é bem bacana. Legal. Então, já que o senhor se apresentou, eu vou me apresentar também, um pouco diferente da outra live que eu fiz com o Bruno, né? E eu vou falar da parte musical, assim, né, na minha vida, porque também na faculdade que eu fiz de pedagogia, eu escolhi um tema que eu não perdesse o tempo na faculdade com um tema que eu não ia usar, né? Assim, a gente sabe que na faculdade é muita teoria, mas na prática mesmo, né? A gente vai aprender a dar aula na sala de aula, né? E a mesma coisa como o senhor falou, tem a faculdade, mas só a prática e vai fazendo né? Com que a gente, sim, elabore a nossa didática, né? Enfim. Aí eu fiz na faculdade o TCC sobre música, né? A influência da música na alfabetização. Então, o senhor estava falando também de bebês, né? E nesse trabalho também eu vi alguns artigos lá científicos onde fala do benefício da música cantada, até mesmo quando o bebê está na barriga da mãe, né? Isso influencia muito. Uhum. Inclusive, lembro, né, nesse trabalho, nessa pesquisa, a diferença entre uma música clássica e uma música de ritmo mais agitado como rock. Então eu trouxe isso para o meu trabalho, né? E ai, foi um espanto, né? Assim, do pessoal, das professoras, mas é o que eu quis falar, né? Ela estava dizendo do ritmo, né? Do rock, da batida, acelera o coração do bebê, né? Enquanto a música clássica, ela calma, porque ela é harmônica, e a gente vai falando um pouco depois também sobre isso, né? E assim, colocando isso, a música como influência para ensino da criança, é ótimo, né? Porque a criança vai adquirindo ritmo, né? Também os sons, né? Influenciam muito na alfabetização, no caso do método fônico, que já apresenta a letra primeiro, o som da letra, né? Eu trouxe até aqui para a gente mostrar mais ou menos, ó. Eu sei que tem bastante gente depois que vai ver esse vídeo, né? Então já é alguma coisa para inspirar.
Por exemplo, quando a gente vai ensinar as letras para as crianças, a gente coloca no método fônico primeiro o som da letra, né? Então, a letra A tem o som de A, letra B tem som de B, né? B, bola, né? B, o som B, o C, o K. Depois, mais tarde, a gente coloca o S também, né? Os dois sons, o D. E assim vai, né? Então, o som, primeiro, né? Influencia bastante nisso, né? Ele é benéfico. Mas a música boa faz diferença na nossa alma também, né? E assim, quando eu pensei esse projeto, né? E trouxe, né, para o nosso grupo de apoio das mães, né, das crianças, eu quis especialmente marcar, como eu fiz com o Bruno, né, um encontro, né, um marco, para a gente nunca mais esquecer, né? Também marcamos lá na igreja, não é mesmo? Aí eu levei vocês e a noiva, né, a futura esposa, lá na capela e É. cantamos ali uma música para Jesus, né, que estava ali na capela. E não podia ser melhor do que a Ave Maria, né, que é a nossa mãe, né. E assim nós começamos essa empreitada também, em benefício das crianças, mas com um conteúdo de qualidade, né. Então, o que a gente combinou, né? Como seria esse projeto? Seria assim, em dois módulos, a mesma coisa do professor de artes, né? Dois módulos, o primeiro semestre e o segundo semestre. Aí o primeiro semestre seria como um início, introdução, né, da criança, para lá no final do ano a gente estar com o coral formado, né? Uma apresentação de Natal. E aí, claro, nesse primeiro semestre, né, que a gente estava tendo aula, precisava também colocar ali musicalização para a criança, de um jeito que a criança ia aprendendo, né? E o senhor trouxe já, por exemplo, o Guido de Arezzo, né, para as crianças ali em roda, a escala, né? Aí então a gente vai falando aqui o que a gente já passou nesse primeiro semestre. Mas primeiro, eu queria que o senhor falasse para a gente assim o que é música, né, para conceituar assim, para a gente introduzir depois colocando mais algumas coisas. Então, é, aí a gente vai entrar numa parte mais teórica, né, e até um pouco filosófica, que é da definição do que é música, né? A música, a gente acha que muita gente já deve ter ouvido isso, né? A música é uma linguagem, né? Sendo uma linguagem, então ela tem a função de expressar e comunicar algo, né? E o que a música expressa, o que a música comunica, né? Então esse é o ponto crucial, né? Pensando assim materialmente o que a música ela é uma organização dos sons, né? Então os sons eles não são postos de forma aleatória e caótica, mas eles são organizados e é por isso que a gente tem uma coisa chamada harmonia, né? Quando uma coisa vai bem, né? Você tem, por exemplo, uma equipe no trabalho e está todo mundo trabalhando bem, todo mundo se dá bem, você pode dizer que ali há uma harmonia, né? Então, a harmonia, a gente já tem essa coisa já dentro da gente de que a harmonia é algo bom, é algo positivo, algo bonito, algo agradável, né? Então, a música, ela trabalha com proporções, né? Não é à toa que a música, ela é uma das disciplinas das sete artes liberais, né? A música, ela tá no quadrivium, que é o período que é posterior ao trivium, né? Então, trivium, quadrivium. Então, o trivium e o quadrivium a gente poderia entender como uma educação para a leitura. Mas que leitura? Leitura do quê? O trivium te prepara para a leitura dos livros mesmo, né? Então, é a gramática, a retórica, a dialética. Então, o domínio da linguagem, né? O quadrivium, ele te prepara para a leitura do mundo, né? Então, é a astronomia, a geometria, né? A aritmética e a música, né? Então são essas quatro disciplinas que compõem o quadrívio, que fazem parte dessa leitura de mundo, né? Então, uh, mas a música enquanto expressão, né? A música enquanto linguagem, aí ela tem
a função, então, de comunicar o quê? Existe uma questão que talvez seja uma coisa que a gente precisa melhorar a nossa compreensão do nosso tempo, né? De que a música ela é a expressão dos sentimentos. Ok, ela expressa sentimentos. Porém, a gente precisa entender que arte não é qualquer coisa. O Bruno explicou muito bem a questão da arte, né? Não é qualquer coisa que é arte. Se fosse o vento, seria um grande artista, o Bruno falou, né? E não só seria um grande pintor e escultor, mas também seria um grande músico, né? Mas não é o caso. Então, a música ela tem a função de expressar algo, mas não pode ser simplesmente a expressão subjetiva dos meus sentimentos, né? Porque, sendo até um pouco duro, né? Mas não são todos os sentimentos que merecem ser expressados e merecem ser compartilhados, né? Então, essa subjetividade da música, enquanto ela é uma comunicação do que eu estou sentindo, não necessariamente. E aí a gente já vai entrar até um pouco justamente nisso que você tinha comentado, da questão da música clássica, né? Porque o que é o clássico? O clássico é aquilo que é eternizado, né? Aquilo que é eternizado. E por que eternizado? Aqui não tô pensando em clássico enquanto período, né? Porque também tem a música clássica que é o período clássico. Não é isso que eu estou falando. Estou falando mais no sentido de, por exemplo, a gente fala de literatura clássica, né? O clássico é aquilo que é eternizado. E por que algo é eternizado? Porque ali há uma cristalização de um movimento humano universal. Então, é uma coisa que ela perdura ao longo dos séculos e ela continua expressando uma verdade acerca do ser humano, né? Então, aí a gente vai entrar naquela questão do belo, do verdadeiro e do bom, né? Porque o bem tem substância, o mal não tem substância, né? Então, uma música que expressa maldade, não no sentido de registrar a maldade, mas com uma intenção de maldade, ela não vai se eternizar, porque o mal não permanece dessa forma como o bem permanece, né? Embora a música possa registrar a maldade que é no homem, né? De modo a funcionar para a gente como um símbolo. Então a gente consegue compreender e captar essas realidades humanas através da música, né? Acho que é mais ou menos isso que daria para falar a princípio. Sim, eu estava vendo aqui um livro que eu tenho sobre o canto gregoriano, não sei se o senhor já viu, do professor João Alves, numa ocasião que eu fui agora eu esqueci como é que foi o nome, acho que é fórum, né? Primeiro fórum que teve na PUC, com um monsenhor, agora já me fugiu o nome, lá da Itália, de Roma, que veio falar sobre o canto gregoriano. Aí, na ocasião, eu comprei esse livro. E é muito interessante, se eu tivesse como disponibilizar isso, eu passaria aqui. É uma linha do tempo, só que aqui, como é espelhado, ó, não vai dar para ver, tá vendo? Vocês estão vendo espelhado aqui por conta da câmera. Mas a linha do tempo fala aqui assim, como surgiu a música, vamos dizer assim, né? Tem aqui, então, a antiguidade, né, num período de aproximadamente 6 mil anos, né? A antiguidade desde o início, né? Pré-história, e vai até ali, no marco, no meio, o nascimento de Jesus, né? No ano zero. Aí daí, então, que começa o cantochão, né? Depois, o canto gregoriano no século 6 depois de Cristo. Aí sim, a Idade Média, né? Que o senhor estava falando, né? Do belo, do bom, do verdadeiro, que a gente nota principalmente nesse período, né? O surgimento do canto gregoriano e o que se eternizou, né? Que até hoje a gente canta, né? E aí depois sim surgiu a polifonia, que também a gente vai falar sobre isso, né? E aí agora a gente chega na Idade Moderna e parece que vai caindo, né? A qualidade, né? Desde o início do mundo, aquilo que vem crescendo, né, se amadurecendo, no auge da Idade Média, depois da Idade de Cristo, quando Cristo reinou ali socialmente naquele período, né, tudo era muito lindo, embora alguns falam que é a Idade das Trevas, né,
E agora, sim, na Idade Moderna, nossa idade, né, contemporânea, assim, tudo tá caído, assim, a cultura, né, professor? E eu acho que a gente precisa resgatar isso, né? Essa questão do gregoriano, da música sacra, né, da polifonia, porque existe uma qualidade, como o senhor mesmo falou, eterniza, que pode passar aqui 10, 100 anos, que vai ser gostoso ouvir, né? Vai ficar aquilo. E essas modinhas aqui de hoje em dia vai passar, né? São águas que passam, né? Se o senhor quiser falar alguma coisa também sobre isso. Então, a questão dessa decadência que a gente vê, né? A gente pode fazer uma distinção entre gênero e estilo, né? Então, o que que é o gênero? O gênero musical, ele é uma forma, né? Uma forma. Então, dentro daquela forma, você pode criar várias coisas, mas aquilo permanece uma estrutura, guarda uma estrutura. O estilo é algo que é próprio do compositor ou do intérprete, no caso. E por que que há essa decadência, né, na música? Porque o estilo passa a ser mais importante do que o gênero, do que a forma. Então, a subjetividade do artista fica em primeiro plano. E é por isso que a gente chega nesse ponto de dizer que a música é a mera expressão do que eu estou sentindo nesse momento. Então, é claro que se eu tenho sentimentos superficiais, a minha música vai ser superficial, né? Se eu tenho uma vida superficial, a minha música ela vai ser superficial, né? E ela vai comunicar isso, e ela vai transmitir isso para as pessoas, né? Então, a minha música ela não vai cumprir a sua função, né? Que é uma função pedagógica, uma função civilizacional, né? A gente a gente tem um grupo de estudo aqui em Piracicaba, a gente fez uma discussão há alguns dias a respeito do livro do padre Leonel Franca, a formação da personalidade, né? E ele faz essa relação da formação da personalidade com a cultura. E o que é cultura? A cultura, ela é uma palavra tirada do contexto do campo, né? O que é cultura? É cultivar algo, então é preparar a terra e fazer com que algo cresça ali, né? Então, cultura é diferente de costume, né? O costume é algo que o povo faz, né? E de forma, assim, passou de geração em geração ali, mas não foi submetido a uma prova. A cultura não. A cultura ela demanda, né, um cultivar. Então há um crescimento, há uma, né? Tanto é que o gregoriano, a gente pode dizer que é uma música que se firmou no tempo, que se eternizou no tempo, né? E muita gente se espanta, né? Mas o gregoriano ainda é, para nós católicos, a música litúrgica por excelência. É o referencial, né? O mais perfeito que a gente pode ter em relação à música litúrgica é o canto gregoriano, né? Como é que a gente sabe se uma música é litúrgica ou não? Quanto mais próxima do gregoriano ela for, mais litúrgica ela é, né? Mas o gregoriano ele é a música litúrgica por excelência, né? Então, porque resguarda essa questão aí da forma, né? Do gênero. Eu lembrei, eu lembrei também que o senhor estava falando que hoje em dia também por conta dessa decadência, né, da cultura, o que entrou também na liturgia, né, no lugar dessa música, que cumpre o papel dela, que é a serva, né? A música vem ser serva da liturgia, né? E na decadência agora todos os outros tipos de música já entrou, né? Esses estilos todos aí, né? Mas para a gente falar um pouquinho, então, né? Puxando do gregoriano, que deu aí a origem, né? Da organização das notas. Fala um pouco para a gente disso daí, com quem fez isso, né? Quem pensou a organização das notas musicais, de onde surgiu a escala, né? Das notas musicais, claves, essas questões. Bom, os nomes das notas musicais que a gente conhece é, de certa forma, assim, arbitrário, né? Alguém teve uma ideia e falou assim, e se as notas chamassem tal, tal, tal e tal? E deu nome para elas. Então é assim, né?
E quem foi responsável por isso, né? Foi justamente o Guido d'Arezzo, né? Então, essa é mais uma contribuição da Igreja Católica para a humanidade, né? O nome das notas, ele vem de um hino a São João Batista, né? Então, o que o Guido d'Arezzo fez? Ele pegou a primeira sílaba de cada verso da primeira estrofe desse hino e usou para nomear a escala, né? As notas da escala. E tem até a questão da mão guidoniana, né? Que era um método de solfejo que o Guido d'Arezzo criou para estudar o que é o solfejo. É quando a gente canta as notas, né? A gente canta as notas. Por exemplo, se você pegar uma partitura, a partitura tem as linhas, tem as bolinhas lá, tudo mais. Se você pegar um instrumento, você executa aquilo, por exemplo, uma flauta, você executa o que você está vendo ali. Quando a gente faz isso com a voz, falando o nome das notas, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, isso é o solfejo. Então, a mão guidoniana era um método de solfejo, né? Eu não domino a técnica do solfejo da mão guidoniana, mas é uma coisa bastante interessante. E aí, eu vou até tentar pegar aqui no computador, mas então aí surgiram o nome das notas. Então, o nome do hino é Ut Queant Laxis. Então, a primeira nota se chamava Ut. E aí seguiam-se as outras. Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E o Si nada mais é do que uma abreviação de Sancte Ioannes. Então, a nota Si é a maior homenagem a São João, né? Porque é exatamente isso que quer dizer, São João, né? Sancte Ioannes. E aí, posteriormente, o Ut, ele foi substituído pelo Dó, né? Porque por uma questão de facilitar o solfejo, né? Porque fica ruim você ter uma vogal seguida de consoante na hora de cantar, porque o que soa não é a consoante. A consoante é uma articulação, mas o que soa é a vogal, né? Então, por isso que veio o dó, porque daí você tem a consoante e em seguida a vogal. E dó de dominus, né? Dominus que é Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui, para fazer pelo menos a primeira estrofe. Uhum. Aqui. Que eu não vou lembrar a letra inteira de cor. Quando Então, o senhor o hino... procura, pode falar. Pode falar. Então, enquanto o senhor vai procurando aí, né, para a gente não esquecer de falar, né, que a música, também as notas, né, ela tá dentro ali das propriedades, né, da música, que são 4 propriedades, né, altura, intensidade, duração e timbre, não é isso? E as notas aí entrariam, então, na altura, que é a primeira propriedade. Sim, sim. As notas, elas são a altura. É aquilo que a gente usa para construir a melodia da música, né? Então, a melodia, ela é uma organização de notas sucessivas, né? Então, você tem uma nota que vai ser executada em seguida da outra, né? Então, isso é a altura, né? A altura da nota é a localização que aquela nota se encontra, né? Aí, as outras propriedades, então, a gente tem o timbre nada mais é do que uma característica própria de cada som, né? Então é aquilo que torna o som reconhecível, né? Você ouve um violino, você ouve uma flauta, você ouve um trompete, você ouve uma voz humana cantando, você consegue diferenciar cada uma dessas, né? Então o timbre é aquilo que torna o som particular, né? Reconhecível. Aí a gente tem a duração é o ritmo, né? Então é o tempo que aquela nota dura. Então você tem notas que são longas, você tem notas de duração mais curta, né? Então é a duração. E qual que era o outro mesmo que eu esqueci? Intensidade, que seria entre o fraco e o forte. Né? A intensidade é um elemento expressivo super importante na música e que
tragicamente, a gente perdeu essa sensibilidade na música moderna, né? Porque o que é intensidade? É justamente o volume com que você executa a música. Na música de orquestra, né, aquilo que a gente conhece como música clássica, você tem muito presente essa variação da intensidade. Ora o som é forte, é intenso, é volumoso, ora o som é, né, mais baixo, mais... Né? Eu sempre me lembro do Requiem, do Mozart, né, que tem o Rex Tremendes Majestatis, que ele é um som assim muito imponente, né, um coro cantando Rex, né, e é muito intenso, né, alto mesmo, volumoso, muito forte, né, e no final você tem uma voz que canta bem pianinho, né, Salva-me, que é então você tem essa variação de intensidade que é um recurso muito importante que no rádio, por exemplo, nas músicas da rádio, a gente não vê isso executado, né? Uhum. Eu achei aqui o hino de São João Batista, para quem está ouvindo aí, poder conhecer, quem não conhece, né? Então eu vou cantar ele, daí vocês percebam que cada início de frase é o nome das notas musicais, né? Utque ant laxis resonare fibris mira gestorum amulituorum solve polluti labire atum Sancte Johannes. Então, essas são as 7 notas musicais. Foi desse hino que foi retirado, então, o nome que a gente usa até hoje. Olha só, quanto bem a igreja faz, né? Fez e ainda faz, né? Para a humanidade. E falando, continuando, né? Falando sobre isso, para a gente só fechar, né? Para conceituar, então, resumindo, a música como arte de combinar esses sons tem 4 propriedades de altura, intensidade, duração e timbre. E ela é distribuída num lugar que chama pauta, não é isso? Que é um conjunto de símbolos. Eu tô vendo aqui, tá, gente? Ó, a colinha, tá? Que é um conjunto de 5 linhas. É porque já tem quase 40 minutos, a gente não cantou ainda, né, professor? Então, eu tô passando aqui. Nossa. Passa rápido. E essa pauta tem 5 linhas, que é na verdade, a partitura, né? Como a gente fala, né? 4 espaços, e as notas vão se colocando ali, né? E quem sabe um dia a gente também fala mais sobre isso. E para não esquecer de falar que no início desse pentagrama tem ali as claves, né? Clave de sol, clave de fá, clave de dó. É mais usada aí para clave de sol, é a mais conhecida por alguns instrumentos mais fáceis aí, né? E o que mais que a gente precisa falar? Dos acidentes, né? Que também tem nessa partitura, que é o sustenido e o bemol. E eu gosto de falar sempre do sustenido, porque ele lembra uma cruz. Ele é uma cruz, né? Sustenido, assim. Agora, eu não me lembro quem falou, o senhor pode me lembrar, quem é o compositor que falou que a cruz eleva. Então, eu sempre lembro que o sustenido, que é esse acidente, ele sempre vai elevar aquela nota, meio tom, né? Né? E o bemol para baixo, não é isso? O bemol também é uma herança do canto gregoriano, né? Porque, a princípio, o bemol ele só era aplicado à nota si. Porque antes das notas terem esse nome, elas eram designadas a partir das 7 primeiras letras do alfabeto, né? Então, a letra A é a nota Lá. A letra B é a nota Si. A letra C é o Dó. O D é o Ré. O E é o Mi. O F o Fá. E o G é o Sol. Tanto é que as claves, elas são o quê? As claves, elas são letras estilizadas. Então, a clave de Sol, pode ver, é um G, né? É um G que faz esse desenho e aí faz uma gracinha lá. A clave de Dó, é um C, né?
também, estilizado, com duas barrinhas, né, e os pontos, e a clave de Fá também é o F, né? E as claves, elas surgem, então, lá no canto gregoriano, e o bemol, ele se chama bemol porque era um B mole, né? O B, a nota Si, cantada com uma certa moleza, assim, a boca meio solta, assim. Então joga o som para baixo. E é por isso que o bemol, então, é que agora a gente fixou isso, né? Que o bemol ele puxa a nota para baixo. E aí ele é aplicado a todas as notas, mas a princípio somente o si, a nota si, que sofria esse acidente no canto gregoriano. Ai, bacana, é bom a gente aprender, né, essas coisas. Então, assim, vamos cantar, né? Alguma coisa? Já que a gente colocou aí todo o panorama, né, conceituou, organizou. O senhor acha que falta falar alguma coisa? Acho que a gente pode terminar depois falando um pouquinho mais da questão da educação musical, dar algumas dicas, né? Mas a gente pode cantar, então. Não sei como é que Então, vai ficar a questão da já que falou, sincronização. eu acho que o senhor canta, né? Eu escuto, pode ser? Então, lembrando do gregoriano, então, ele é cantado com latim, não é isso? Isso, sim. Ou pode ser cantado na língua mesmo, vernácula? O canto gregoriano ele é cantado na língua latina, né? Que permanece sendo a língua oficial da igreja e também a língua oficial da liturgia, né? Da liturgia católica. Então, o canto gregoriano ele resguarda essa questão do latim. Legal. Então, para não esquecer de falar do nosso projeto, né, o que, que a gente viu, né? Viu alguns conceitos, isso daqui, né, que a gente falou, mas assim, bem pouco, né, porque são crianças pequenas, então foram, assim, dadas até ludicamente. Por exemplo, a escala musical Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu lembro que o professor fez ali um exercício com bambolê, colocou no chão, Tá aqui. aquele foi muito interessante a atividade, colocou lá no chão os bambolês e as crianças iam pulando, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí tinha umas crianças até que brincavam, né? Pulava do dó lá pro fá, né? Não, fá também não, né? Muito longe, né? Do dó até o mi, depois voltava e deixava todo mundo doido. O professor, né, ali, tinha que saber rapidinho. Mas assim as crianças fixam, né? Ludicamente, trabalhando essa musicalização, né, com eles. Também exercício de voz, né, o aquecimento, que são essas vocalizes, né, que a gente conhece em coro, né, professor? Toda vez que vai cantar, precisa aquecer, né, a voz. E tem que ser, para criança, tem que ser ludicamente, né? Por exemplo, estourar pipoca, né, como o professor Cleiton vai fazer, né? E a criança vai fazendo isso, assim, ludicamente, né? E mesmo assim, elas já aprenderam o canto gregoriano, né? Por exemplo, o Mite Domini, que o senhor trouxe, né, durante esse primeiro módulo aí, o Crucian que agora na Quaresma também cantou. Que mais que passou? Foram só esses. A intenção era a gente fazer o Regina Celli também. Aí a gente foi surpreendido, né, pela quarentena e a gente não teve as aulas. No período da quaresma a gente ficou sem aula e também depois passou a Páscoa e tudo mais. Então, mas a intenção era trabalhar o Regina Celli, que é uma melodia simples de aprender, né? É uma letra também é uma oração curta, né? Não é muito extenso, então mas assim que a gente retornar, com certeza nós vamos trabalhar esse canto também, Com do certeza. Regina. Falei para o professor, nós superaremos e pensamos até, né, de fazer assim online, né? Tentamos aí pelo YouTube para as crianças verem, elas participaram, só que aí depende de conexão, aí fica complicado. E assim, pessoalmente acho que tanto a arte precisa da prática, né? Precisa da presença ali de um mestre do lado, né? De um professor, e a música é a mesma coisa. Não, acho que não é uma coisa que você vai ver só virtualmente. Você tem que ter alguém ali para te puxar, para te orientar, né? Te mostrar, te aperfeiçoar, né? E assim,
Mas vamos ter que adaptar alguma coisa, né? Tentar, a gente está tentando, né? Achar um É, jeito aí para não parar, né? E eu já tô pensando em algumas coisas, sabe, professor? Depois a gente conversa. aham, Mas, falando então da música, se o senhor puder cantar então um pouco pra gente aí o Mite Domine, ou sim, Crucentu, podemos e o fazer. Regina Coeli. Bom, então o Mite Domine, né? Que foi a primeira música que a gente aprendeu. Mite Domine operarios in messem tua, messis quidem multam operaria tentati. O Mite Domine é um cânone, é que a gente não vai ter como fazer, né? Mas o que é o cânone? O cânone é uma música circular. Então, uma pessoa começa e aí quando ela chega num determinado momento, outra pessoa começa lá do início. E elas cantam a música só que de partes diferentes, né? E aí essa sobreposição de notas vai compor uma harmonia, né? Então é a melodia, duas melodias que se unem para formar uma harmonia. E fica lindo, fica lindo. A gente fez um Isso. teste hoje de tarde, né? Depois do almoço, mas por causa da conexão não ficou muito. Ficou diferente assim o tempo, mas mesmo assim ficou É. legal. Mas presencialmente é bem melhor, né? E a outra era o Regina Celli. O Crucentuam foi o Ou outro que a gente foi trabalhou. ainda. É. Que o Crucentuam, a ideia era trabalhar no período da quaresma, né? Vamos ver aqui. Crucem tuam. Desculpa pegar o tom aqui. Crucem tuam. É isso mesmo. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine, laudamus et glorificamus resurrectionem tuam laudamus Domine. Ai, essa é linda também. É Nossa, bonita. Ela tem uma outra é, voz que fica muito bonito. sim. E por fim, daí o Regina Coeli, né? Que é um canto próprio do tempo pascal, Uhum. que é uma oração muito bonita, né? O Regina Coeli já é uma melodia gregoriana mesmo, né? Essa melodia do Crucentuam, ela não é propriamente canto gregoriano, né? Ela já é uma melodia mais moderna, tonal e com ritmo bem marcado. Aí outras questões que a gente não vai ter tempo de conversar. Mas o canto gregoriano ele não tem um ritmo bem estabelecido, fixo, né? O canto gregoriano nada mais é do que o som da palavra, né? Então é o ritmo da fala, né? É uma declamação, né? Que aí segue e respeita a musicalidade de cada palavra, né? Então é a valorização do texto, né? Então por isso que liturgicamente é tão importante, né? Porque o texto é muito importante, né? O conteúdo é muito importante. Né? Então vamos fazer o Regina Coeli. Deixa eu abrir aqui. Não, não tem aqui. Vai de cor mesmo. Regina Coeli, letare, alleluia. Quia quem ruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deus, alleluia. Aí eu fico aqui com vontade de cantar junto, mas não dá, por causa do tempo da conexão. Ai, meu Deus. E a gente tentou hoje também o Magnífica, né? Que eu É, acho o lindo. Magnífica também é do Taizé.
O Magnificat nós vamos trabalhar também, e ele também é um cânone, né? Ah lá, a Michelle falou que as crianças estão cantando junto. Muito bem. Muito bem. É, Quem sabe a gente repete só como se fosse uma aula, né? Coloca, traz aqui o exercício, fazem junto, porque a conexão é melhor do que o YouTube, como a gente tentou da outra vez, né? Essa daqui, pelo menos, sim, do Instagram. é. Continue aí, galerinha. Agora o professor vai cantar o Magnífica. O Magnificat, a gente ainda não trabalhou em aula, mas vamos trabalhar em aula. Ele é um pouquinho mais ritmado, né? O Magnificat. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Aí eu vou cantar junto. Vou cantar outra parte. Magnificat, magnificat. Mas não dá para cantar junto. Ai, meu Deus. Essa quarentena tem que acabar logo, pelo amor. Nossa. Que mais que a gente cantou com as crianças lá? Frei Jaque, né? Nós cantamos Frei Jaque. Melodia que todo mundo conhece, do Meu Lanchinho, do Motorista, mas a gente cantou com a letra em francês, né? Que é o Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding dong, ding ding dong. Ai, muito bom. É bom recordar e cantar, é muito bom, né? Eu estou trazendo agora, mas deve conhecer, uma música nova. Assim, de minha parte, assim, para as crianças, né? E o senhor pode trazer outra hoje nova para eles, né? O senhor deve conhecer, mas eu vou cantar aqui mesmo assim, tá? Jubilate Deo, omnes terra, servite Domino in Laetitia. Aleluia, aleluia, in Laetitia. Aleluia, aleluia, in Laetitia. Esse eu queria cantar com a Giovana, porque ela sabe cantar esse. Então, eu tenho uma parte que eu canto junto, fico quieta e ela canta, né? Que é um cânone também. Só que eu não vou trazer ela aqui, porque senão ela vai fazer bagunça, não vai deixar a gente continuar, porque tá terminando, falta 8 minutos a live. Então, a gente passou essas músicas que a gente cantou lá, né? E, infelizmente, não vai ser logo que a gente vai voltar com as aulas, porque hoje prorrogou mais um pouquinho, né? A quarentena. Infelizmente, né? Mas a gente podia pensar o que poderia fazer, né? Para não parar totalmente, continuar aí com lives e os exercícios, né? Eu tenho várias atividades aí que dá para o pessoal fazer em casa, que depois eu vou gravar os vídeos direitinho e daí eu vou estar mandando pro pessoal. Mas a gente pode combinar lives também, né? Mas vamos aproveitar aí que estão em casa aí, as crianças estão em casa e cantar com essa criançada. Com certeza, eles gostam. Ó. Estão cantando lá na casa da Michelle, tá todo mundo cantando. Inventa música, vai chamar para jantar, chamar para tomar banho, canta, em vez de gritar. Fulano, vem aqui, canta para chamar, canta para tudo. Já começa a cantar ópera, né? Vem aqui, meu filho! Cantando. Ai, gente. Então, traz uma música nova então agora pra gente, o senhor lembrar, assim, para as crianças irem treinando também. O senhor pensou em alguma? Não peguei nada novo. Ah, eu gosto de fazer pegadinha. Eu tinha separado até, deixa eu ver se eu acho a partitura, que é uma versão do Stella Vem aqui, Gi. Vem aqui. A Giovana chegou aqui, vou ver se dá certo cantar junto. Aquela Jubilate Deus, Gi.
Só cantar, tá bom? Vamos lá. Enquanto o professor acha a música. Vai. Jubilate Deum, omnes terra, servite Domino in Laetitia. Alleluia, alleluia, in Laetitia. Alleluia, alleluia, in Laetitia. Jubilater Deum, en estera, serite Domino in Laetitia. Alleluia, alleluia, in Laetitia. Alleluia, alleluia, in Laetitia. Muito bem. Saiu, ó. Deu certo. Muito bem. Essa daqui tem jeito. E, ó lá, tá todo mundo cantando na casa da Michelle também, o Neto, o Álvaro, a Giana, e as outras crianças que vão ver depois também. Achou, professor? Eu não achei. Eu não achei a partitura. É um arranjo do Estela Maris, que eu também pretendia trabalhar com eles, mas eu não tá aqui a partitura, não achei. Fui pego desprevenido. Nós também estamos com saudade, viu, Mi? Logo, logo a gente volta, né, às aulas. Se Deus quiser. E aquela Dona Nobis Passem? Oi? Que é cânone também. Dona Nobis Pacem, Pacem. Dona Nobis Pacem. A gente podia trazer essa daí, né, professor? Para essa aula online agora que a gente vai começar. O que o senhor acha? Sim, sim. Ela tem a partitura dela aqui também. Ai, Michelle, vem aqui. Pode deixar que eu vou mesmo. Professor, é todo mundo na sua casa. Ai, que legal. Quando o senhor achar, o senhor fala que eu aqui já encerrei minhas anotações, mas se for para falar, a gente fica cantando a noite inteira. Como, por exemplo, assim, Regina Celli. Regina Celli, eu gosto muito de outras melodias também, né? Que eu aprendi também no canto lá, que eu participava do mosteiro, né, na época. Tem uma assim, que é... Regina Celli, obila, grande Maria, iam possa sede nobila, alleluia, letare, ó Maria, letare, ó Maria, Maria. Essa é uma. Agora tem outra que eu tô tentando lembrar aqui. Ah, lembrei. Regina Celli letare, aleluia. Ai, eu não vou cantar mais não, com essa cara, professor, eu fiquei com medo. Não, bonita melodia. Ai, tem uma parte alta aqui que a gente desafina legal. Então tem que aquecer muito aqui. Soprano, soprano. Tem que abrir a boca. Então, diz que isso é importante, né? Você, quando vai cantar, abre a boca no ó, né? Fazendo quase um O, não é isso? Ó, aleluia! Sim, Você sim. passa essas dicas também aí pra gente. A gente faz o aquecimento com eles nas aulas, né? A gente canta lá. Para cantar bem, eu abro a boca, sim. E aí abre a boca, né? É É isso verdade. aí. Professor, nossa live está encerrando, falta 30 segundos. Então, eu queria agradecer. Eu fiquei Passou devendo uma rápido, música tem nova, mas assunto, depois a né? gente volta. 27 segundos para encerrar. Então, muito obrigada. Deus abençoe. Um bom final de semana. Se Deus quiser, a gente se encontra logo. Suas Amém. considerações finais. Amém. Tem aí Acho que 15 isso segundos. aí. Vamos preparar músicas novas, atividades novas, e aí a gente vai se encontrando, vai gravando e vai mandando pro pessoal. Beleza? Fiquem com Deus aí.
Pessoal, obrigado por participarem, ficarem até o final. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.